tu como mulher, e as mulheres africanas também têm esse problema, não é? É. Existe muito da mulher africana, não é? Criou-se aqui um estigma, uma ideia de que aguentam tudo, suportam tudo, são poderosas, têm que aguentar, não é? Porque o sofrimento faz parte, Fortes. são fortes, não é? Achas que já há essa desconstrução? Quando se fala de negócio, para qualquer pessoa que, enfim, que mandou vir um par de tênis não sei de onde e vendeu, também quer abrir uma live, e fala e isso. Qual é a tua percepção também como alguém que também está na rede social? As doenças silenciosas começam a ser mais aceites até nas empresas, não é? Imagina um indivíduo negro de 1,90 m dizer que está com depressão. Como é que o diretor, Não veio o trabalhar. diretor do capital Não humano veio será que aceita trabalhar isso? porque tive uma crise de ansiedade. Como assim? Se Luanda acolheu-te e pensas regressar para Luanda, Mas viver, não. então, mas o que é que tu fazes em Luanda que não poderia fazer no Luanda, por exemplo? Dá um exemplo muito claro. Tu não consegues ver um vídeo. Tu não tens internet a funcionar. A internet está fraca. Os dois trabalham, os dois têm um salário, e até há mulheres que ganham mais que os homens, não é? Por que as coisas não podem ser feitas de forma igual, digamos assim? Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Logos. É com muito prazer que voltamos a mais uma edição. Hoje com um tema diferenciado, vamos falar sobre gestão de empresas, saber se temos ou não uma crise de gestão, uma crise comercial, também perceber se verdadeiramente se faz essa diferenciação entre Uhum. ser líder e entre ser chefe, não é? Portanto, para este efeito, eu tenho uma convidada especial, ela que é consultora comercial, e sem mais delongas, passo a apresentar então a Josemara António dos Santos, para connosco conversar aqui de forma, numa linguagem simples, linguagem de fácil compreensão, para percebermos de que forma é que o nosso país, neste quesito, que é o quesito de gestão comercial, gestão de negócios, de empresas, lideranças, os times, não é? As equipas, digamos assim, o que é que podemos fazer para melhorar então este ambiente, esta convivência, digamos assim, este ecossistema, melhor dizendo, entre líderes e liderados. Minhas senhoras e meus senhores, passo então a apresentar a Josemara António dos Santos. Josemara, bem-vinda e obrigado por aceitar o meu convite para estarmos aqui a conversar um bocadinho sobre estes temas que são de extrema importância. Obrigada, Erlander. Obrigada, equipa do Logos. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Estava à espera desse convite e acho que essa conversa vai ser muito boa. Muito bem. Josemara, para começar, o que é uma liderança comercial? Uma, Uma li- boa liderança comercial, melhor dizendo. uma boa liderança comercial começa por um líder ou uma pessoa que gosta de pessoas. Porque não existe ninguém que vai ter de trabalhar com mais demandas de pessoas do que o líder comercial. Então ele precisa lidar com as pessoas da organização, mas ele também precisa lidar com muitas pessoas fora da organização para conseguir gerar demanda suficiente para o negócio. Então eu diria que começa por ser esta pessoa. E depois começa por ser uma pessoa capaz de, claramente, exercer todas aquelas que são as competências de um líder em outras áreas que muito têm a ver com a gestão e o desenvolvimento de pessoas. Se eu pudesse falar de um bom líder comercial, eu diria que é alguém que consegue desenvolver outros líderes dentro da equipa, porque não tem como tu teres uma equipa comercial forte se tu não conseguires desenvolver carros-chefes ali dentro. Então, um líder comercial forte, eu diria que é essa pessoa que é capaz de desenvolver uma cultura de correr atrás do resultado, de ir atrás da eficiência, uma cultura de performance e não simplesmente alguém que exerce um cargo. Pela sua experiência, quais são os maiores desafios que os nossos líderes enfrentam, os liderados enfrentam em Angola? Se eu pudesse dizer, o maior desafio é infelizmente cultural. Começamos pela cultura do país, né? A forma como nós nos relacionamos e a cultura que nós temos que não é muito virada para a eficiência. E depois, quando passamos para as empresas, encontramos o mesmo gargalo. E é aquilo que se diz, eu já não me lembro quem disse essa frase, mas há um líder que disse que a cultura come a estratégia no pequeno almoço. Certo, sim. Lembras-te dessa Eu também, frase? também não me recordo quem disse, mas lembro da Pois. frase, sim. Então, por melhor que seja a estratégia, se ela não for pautada no desenvolvimento de competências comportamentais que criem uma cultura forte, a empresa ou a liderança, infelizmente, não consegue obter os resultados que desejava. Bem, nós temos claramente um país maioritariamente jovens, e os jovens estão
ávidos à procura de empregos, não é? Mas depois, muitos jovens, quando conseguem esses empregos, têm dificuldade em conservá-los, digamos assim, né? Porque as pessoas, por vezes, querem emprego, mas não querem trabalho, né? Por outro lado, há essa diferenciação em ser um bom líder, em ser um bom patrão, um bom chefe, digamos assim, não é? Que por vezes também não é incentivador, acaba por ser o catalisador ao contrário, que faz com que essas pessoas desanimem-se e não consigam ter um percurso, digamos assim, saudável dentro das empresas dos negócios. O que é que se pode fazer para reverter este quadro? Olha, voltamos ao tema cultura, né? Voltamos ao tema cultura. Há uma ideia de que a cultura, na verdade, começa nas pessoas, nos funcionários, nos trabalhadores, na base. Só que, felizmente, só se constrói cultura quando ela parte do topo para a base. E é impossível nós termos uma cultura forte se nós não desenvolvermos lideranças fortes. Então, nós, a primeira coisa que precisamos trabalhar é essa parte estratégica a estar alinhada àquilo que se deseja. E como tu bem disseste, por vezes são essas pessoas que são as pessoas que vão causar todo esse mal-estar aqui debaixo da base. Só que nos falta às vezes esse olhar. Falta a parte Erlander em que tu e eu olhamos para nós mesmos e vemos o estilo de liderança que nós temos, que muitas vezes foi herdado de vícios de gestão do passado que hoje já não se compadecem com a fase atual, que já não se compadecem com o futuro que a empresa quer granjear. Então, passa por nós, líderes, começarmos a olhar para as nossas empresas, para o serviço que nós entregamos para o mercado, porque é uma responsabilidade. Enquanto servidores, né, vamos assim dizer, nós não temos só um impacto na economia, nós temos um impacto no sistema inteiro. E principalmente quando estamos a falar de angolanos para angolanos, há aqui uma responsabilidade que nós precisamos trazer à mesa. Essa liderança muito virada para as pessoas e muito virada para o país é necessária. É uma frase que eu costumo dizer que nós somos hoje a geração que tem a responsabilidade de fazer o país. Já não somos aqueles que esperam, mas aqueles de quem se espera. Irlanda, então se espera de nós, é importante que eu, Josemara, garanta e tu garantas que aonde quer que estejamos colocados, a nossa liderança seja o mais assertiva possível no desenvolvimento de pessoas, porque sabemos que a história infelizmente não ajuda, mas temos que conseguir gerar um maior impacto possível nisso. E muitas vezes esse impacto é gerado partindo do meu próprio desenvolvimento. Então, eu termino essa resposta dizendo que a liderança é um convite para o autodesenvolvimento. Para tu desenvolveres competências comportamentais, inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência social e outras inteligências que hoje se quer de líderes. Vamos começar pela base. Então, quais são os hábitos de rotina que um bom gestor deve ter para conseguir, então, atingir estas metas que tu aqui delineaste? Por outro lado, aqui faço já uma pergunta, duas em uma. Nós temos vindo, temos testemunhado em Angola negócios que entram numa metamorfose muito grande num curto espaço de tempo, não é? Em 6 meses ou em 7 meses passam de restaurante para salão de beleza, passam de salão de beleza para uma tabacaria ou barbearia, não é? Portanto, o que é que isso revela? Ok. Bom, eu vou começar por responder a tua primeira questão, que tinha a ver com as rotinas. E elas são, de forma prática, rotinas diárias, vamos imaginar, diárias, semanais, mensais, trimestrais, anuais. Tu tens que, uma equipa comercial tem que ter um briefing diário, tem que ter sempre um briefing diário, tem que ter uma reunião semanal. O problema é que nós aprendemos a fazer reunião de forma errada. Em Angola faz-se reunião que podia ser transformada num e-mail, entendes? As reuniões têm que ser Reúne-se muito. reunião tem que ser para medir, para nós medirmos, né, o impacto ou os resultados do período anterior. Se nós estamos, por exemplo, a falar de uma reunião diária, nós temos que medir como é que foi o dia anterior. Se estamos a falar de uma reunião semanal, como é que foi a semana anterior. Então, quando nós começamos a estabelecer rotinas de controlo, de medição, para entendermos os resultados, entendermos quais foram os pontos positivos e aqueles pontos que precisam de melhoria, nós conseguimos então trazer aqui esse ciclo de melhoria contínua. Então, as rotinas, na verdade, devem servir para a melhoria contínua, não devem, as reuniões, vamos assim chamar, não devem ser lugares só de reclamações, só de
daquilo que foi chegando, porque nós estamos muito habituados a gerir no. É uma gestão, como é que se chama? Reativa. Então, chegou um problema, nós vamos lidar com ele. É como se nós fôssemos o bombeiro ali naquela operação. E quando nós temos rotinas de gestão, o que nós queremos aqui não é só corrigir, tá? Não é só corrigir, não é só reagir. O que nós queremos é redefinir rotas, ajustar. Há uma frase que diz que todos os planos foram feitos para falhar. Então, o nosso planeamento de vendas, o nosso planeamento estratégico, ele foi feito para falhar. Por quê? Porque na prática vai haver desvios e esses desvios precisam ser corrigidos de forma diária, de forma semanal. E se não há esse acompanhamento, não há gestão. E se não há números, não há gestão. E se não há forma de medir, não há gestão. Então eu diria que são estas rotinas que estão a faltar-nos, rotinas mais práticas, menos rotinas que eu posso dizer de agenda, rotinas políticas, rotinas para entender o que aconteceu, mas não se corrige. Muitas vezes faz-se várias reuniões nas empresas e, Erlander, o que foi debatido há 2 meses atrás até hoje não foi tratado, mas ninguém tem onde consultar isso, ninguém sabe que não foi tratado, porque vai-se fazendo um acúmulo e não se vai fazendo correções. Depois criam-se comissões e subcomissões, e não se resolve nada, sim. Pois, então nós precisamos ser mais pragmáticos durante ou quando implementamos essas rotinas. Agora, em relação à segunda questão que tu fizeste, do empresário que constantemente fica a mudar o objeto do negócio, eu vou dizer, em Angola nós temos, Erlander, uma sociedade de empreendedores. O empreendedor é alguém que cria coisas, ele cria, desenvolve ideias, desenvolve soluções. Mas depois nós temos os empresários, que são pessoas que fazem com que a iniciativa do empreendedorismo se transforme num sistema que tenha sustentabilidade ao longo do tempo. Então, essa confusão, vou assim dizer, quando nós temos alguém que é endinheirado, que tem recursos para investir, e ele pode ir transitando de um negócio para o outro, mas não é propriamente um empresário, tem, infelizmente, trazido para o mercado várias empresas que morrem antes mesmo de começar a dar certo. Porque as empresas, elas têm um ciclo, né? O empreendedorismo tem um ciclo. Até a tua empresa dar certo, ela vai passar por um ciclo. E esse ciclo é necessário até que se desenvolva a parte em que ela começa a criar maturidade. Quando tu ainda nem chegas na fase em que estás a começar a ter uma empresa madura, tu já desististe, tu já mudaste de ramo. Então, voltamos à frase em que eu te disse que líder de empresa, líder empresário precisa de entender que o próximo nível demanda um conhecimento que hoje você não tem. Então, cada um de nós precisa descobrir qual é a parte do conhecimento que me falta, da visão que me falta, que eu preciso adquirir para começar a mudar de postura. Bem, falar agora um bocado das pequenas e médias empresas, as PMEs, porque as pessoas têm a ideia errónea que são os grandes empresários que empregam a fatia leonina, digamos assim, de pessoas, mas as pequenas e médias empresas, na verdade, por serem várias e serem muitas, são elas que têm esse efeito. Parece que essas empresas em Angola são acarinhadas e têm tido a predominância que deveriam ter no nosso mercado empresarial, digamos assim. Do ponto de vista de angariação, de empregabilidade, a forma como são tratadas, como é que se pode melhorar. Há bocado falaste que o jovem o angolano é empreendedor, Uhum, como é que este pequeno empreendedor, a senhora que vende banana com jicuba na rua, ou o zungueiro, ou a zungueira, como é que uhum, essas pessoas podem ser catapultados para um outro nível? Porque o que a gente tem testemunhado é que há pessoas que estão numa função primária, não é? Uma senhora que vende, por exemplo, que zunga refeições na rua, não é? Pode estar naquele nível durante 5, 10 anos, não é? O que é necessário fazer para que as pessoas consigam então subir no elevador social do ponto de vista comercial? muito bem. Eu acho que não tem como nós não começarmos pela educação, né? A educação, uma educação que tem que ser feita nos próximos, sei lá, 15, 20 anos, acerca do desenvolvimento de negócios, porque empreender, né? Empreender de forma estruturada e profissional é algo novo para nós. Nós Sim. estamos a aprender agora a falar de. Tu tens diretores comerciais que ainda não falam sobre processos. Tens diretores que não sabem o que é estruturação comercial. E não há culpa nenhuma nisso, porque são conceitos novos que nós estamos a aprender enquanto sociedade. Então, quando nós descemos ainda mais e vamos para as microempresas, os microempreendedores, o tema é caótico. Então,
Eu sei que já há muitas iniciativas que têm sido feitas e muito bem feitas, e dar aqui o mérito ao INAPEM, que tem feito um trabalho muito bom ao longo dos anos e desenvolvido muitas soluções para este público, a nível de incentivos e outras ações. Mas, se eu pudesse responder de forma geral, é nós passamos para a educação, nós precisamos educar as pessoas sobre o que é o quê, ou como é que nós começamos a pensar em riqueza geracional, porque hoje nós pensamos negócios de subsistência e precisamos começar a pensar em criação de riqueza geracional através de negócios. E precisamos começar a pensar nisso através de soluções que funcionem e dão certo. Claro que isso não vai partir apenas do empresário, são soluções sistemáticas que precisam ser criadas. Existe aqui também uma parte, ou a maior parte da responsabilidade aqui está na parte do governo, que precisa criar as condições para que o ambiente de negócios seja o que permita às empresas se desenvolverem, para que haja, por exemplo, acesso a financiamento, para que as pessoas parem de abrir negócios com os próprios recursos. Angola é um país, Erlander, surpreendente, em que tu ainda tens a maior parte dos empresários a abrir negócios do próprio bolso, entendes? Então fica muito difícil as pessoas conseguirem se expandir desta forma. E isso é só um dos exemplos que transforma o mercado naquilo que é. Mas os microempreendedores, eles só não crescem tanto hoje por falta deste conhecimento a nível de mentalidade e depois a nível de ferramentas. Quais são as ferramentas que eu utilizo para crescer? Por que que eu devo ir para a formalização? O que é que eu ganho com isso? Então, educação, depois incentivo, né? Nós precisamos incentivar as pessoas para tal. Nós precisamos dar condições a elas e ali, aos poucos, as coisas começam a começar. É uma coisa que eu acho que podíamos fazer melhor, que é comunicar. Não se comunica bem. Não se comunica bem. Nós fazemos transições de sistemas e comunicamos muito mal. Nos comunicamos mal. Nós acreditamos que estamos a comunicar suficiente, mas ainda não estamos a comunicar de forma assertiva. O que é Então, que se pode fazer de forma diferente? O que é que sugerias, por exemplo? para Neste quesito em particular. Super. Eu vou dar um exemplo. Tu não consegues falar com as zungueiras sem estar com elas. Não é através da televisão, porque ela está a trabalhar aquele dia todo e quando ela chega ela vai dormir. Não é através da televisão que tu falas com elas. Tu falas com elas no campo. Então nós precisamos de agentes que falem no campo, na língua delas. Não é só falar com elas, precisa falar na linguagem que elas entendem. Então, nós precisamos ter a comunicação escrita, por exemplo, em Umbundo, em Kimbundo, em Kikongo. Ali onde a pessoa está, a pessoa entende o que se quer dizer. Ponto número 1. O ponto número 2, já saindo ali desta camada, é a utilização dos meios que as pessoas hoje utilizam para se comunicar. As pessoas hoje estão mais tempo, por exemplo, na internet do que na TV. Os influenciadores digitais, como é o Erlander, por exemplo, poderia ser melhor utilizado para comunicar. A tua voz chega mais longe do que vai chegar a voz de um jornalista hoje, sem desprimor a profissão do jornalista. Mas o influenciador digital hoje tem muito mais voz. Se nós colocarmos todos os influenciadores juntos, têm muito mais voz do que os outros. Há outra questão que é fulcral. Há coisas que não se começa. Nós agora vamos ter que fazer uma transição de mentalidade, mas há coisas que nós precisamos começar a falar desde miúdos. Temos uma cadeira que eu sei dentro do sistema de ensino, que é a cadeira de empreendedorismo. E a cadeira de empreendedorismo tem que incluir essa consciência da fiscalidade, da regularização, do pagamento de imposto, até do patriotismo, quando nós pagamos impostos, dos efeitos disto, entendes? E a outra coisa muito boa é os incentivos. Por que que eu tenho que fazer isso? Entendes? Por que que eu tenho que fazer isso? Antes de nós alterarmos o sistema, nós precisamos, por vezes, deixar esse sistema entender isso ou essa ideia maturar durante anos. E eu acho que, por vezes, as transições são feitas de forma muito repentina, em que nós ouvimos falar ali uma notícia que algo vai acontecer e depois de um ano ouve-se que está quase a acontecer, entendes? Não existe nada perto de mim que me Claro. diz exatamente como é que isso vai acontecer. E agora fez-me pensar num outro detalhe, que é o seguinte: o angolano em Angola, o que se tem verificado é que os novos negócios, não é, ou as novas oportunidades, se assim pudermos dizer,
têm um efeito dominó. As pessoas abrem os negócios consoante as modas, não é? Houve uma altura que todo mundo estava a fazer bolos, não é? Havia 1000 boleiras, não é? De repente todo mundo vendia automóveis, não é? Portanto, hum, será que isso é a parte mais fácil de haver aqui uma osmose em que vou fazer o que o outro faz do que usar a minha criatividade para criar coisas mais arriscadas num terreno que eu não sei se são terras movediças, se terei sucesso ou não? Por outro lado, eu peço perdão que eu faço sempre perguntas assim em simultâneo, mas é só para não me esquecer. Já há muitos anos que se tem defendido que nos dias de hoje, noutras latitudes, os jovens têm de começar a criar os seus próprios empregos. Essa realidade já é novidade em Angola, ainda é um processo que ainda não chegou cá, ou já há essa consciencialização? Olha, vou começar pela última. Eu acho que já há uma consciência assim em relação ao outro emprego, ainda não é suficiente, porque quando nós falamos dos angolanos, há uma pergunta sempre que vem à mesa: quais angolanos? Não existe nenhum discurso que nós possamos ter nessa mesa que hoje vá representar todos os angolanos. Certo. Mas o angolano que precisa entender sobre autoemprego, ele geralmente está no campo e ele já tem esta única opção, ir pela via do autoemprego, até porque ele não tem grande acesso, porque não tem educação. Mara, elabora um bocado. O que é o autoemprego? Porque essas coisas parecem ser óbvias para nós, mas quem nos está a ouvir pode não perceber. O Ok. autoemprego é o quê? O autoemprego, se nós formos a falar de forma formal, né, na minha visão, é tu estabeleceres um sistema que te dá rendimento, um rendimento fixo, mas foi criado por ti, Certo. ok? E na maior parte das vezes por via do empreendedorismo, tá? Então, Por outras quando palavras, tens o teu negócio, fazes a tua e atividade, vives geras disso, renda, vives disso. yeah. Ponto. Ok. E a maior parte do angolano vai para aí por falta de opção, Sim. entendes? Não, também há angolanos que estão empregados no Estado e também têm os seus negócios. Mas nada de errado com isso. Sim, não há nada de errado, mas esses aqui são uma bolha pequenina. Certo. Uma bolha pequenina. A maior parte deles vão fazer negócio de subsistência. Ele vai criar cabritos, tá? Ali em Malange, depois vai andar 15 quilómetros para vender aqueles cabritos. Prontos. E vai dar de comer à sua família com isso. Então já é algo que de forma muito natural vai acontecer. Agora, de forma mais criativa, o jovem, por exemplo, que fez a faculdade, se formou em tal área, desenvolver um negócio, é algo que nós precisamos começar a criar por meio da educação. Porque essa mentalidade que os nossos pais nos passaram muito, que é a mentalidade de o Estado, tu tens que conseguir emprego no Estado. Tu vais estar bem quando tiveres um emprego no Estado. Já não é uma realidade Ou na que se Sonangol, aplica. Tens de trabalhar na Sonangol, ou na então GT. temos que compreender que a Sonangol não vai conseguir contratar todos os engenheiros. Temos que compreender que, infelizmente, não vai dar para as empresas do Estado, para as Big Fours da vida, né? Conseguirem absorver toda a massa dos jovens que está a chegar ali da faculdade. E temos que conseguir compreender que se o jovem, desde a escolha do curso, não começar a pensar em como é que eu vou transformar isso em renda, ele pode acabar por se frustrar. Tu estás a começar a faculdade, tu já tens que começar a pensar o que é que eu faço se eu não conseguir entrar para uma empresa, se eu não conseguir ser contratada por uma empresa. Como é que eu transformo esse capital, né, que eu estou a absorver em algo rentável? Porque já não estamos nessa fase, porque senão depois tu podes te transformar, como lá fora existem muitos e acaba por ser de forma natural, em alguém que é formado e tem que desenvolver um trabalho classe baixa. Mas essa visão, que é boa, que eu também concordo, mas é um bocado controversa porque, falando com empresários e empreendedores, todos eles têm uma mensagem muito negra de que é empreender, que é difícil, as dificuldades, os problemas. Elencaste aqui um tema que é verdadeiro: as pessoas têm que trabalhar com fundos próprios, né? Os Uhum, empresários não ganham dinheiro, os empresários ganham dinheiro, gastam dinheiro, aliás. uhum, Os primeiros 5 anos são uhum, anos com ter a corda no pescoço. uhum. Portanto, como é que se consegue persuadir um jovem, não é? Que tem naturalmente as suas ambições, que quer ter a sua segurança, quer ter a sua vida, construir família, não é? A ter essa ousadia, no bom sentido, de enveredar para o lado do autoemprego. Ok. Olha, a nível de sistema, realmente, se pudéssemos falar do ambiente de negócio em Angola, as condições criadas no sistema de empreendedorismo, infelizmente, não são as que nós gostaríamos. Certo?
é muito difícil fazer negócios, mas fazer negócio é difícil em toda a área, não é em todos os lados, não é só em Angola. Isso aqui tem que ficar bem patente. Que fica muito fácil quando nós temos uma estrutura muito grande já criada, que ela praticamente se sustenta, e entretanto depois nós temos uma empresa que nós precisamos começar a alavancar. O que é que acontece, Erlander? Nós precisamos começar a olhar ou a incutir nessa juventude essa mentalidade em que eles também percebem que pode ser usado como vantagem o facto de nós estarmos desorganizados. Porquê? Porque hoje a barreira de entrada é muito pequena. Qualquer um consegue ser empresário. Ponto. Então, há uma vantagem muito boa que muitas vezes estrangeiros veem mais do que nós, que é a competitividade, que é um mercado pouco disputado. Então, e já atrelando à pergunta que fizeste anteriormente, não existe nenhum motivo para nós estarmos a fazer os mesmos negócios, sendo que existem milhares, centenas de milhares de soluções que estão não atendidas em Angola. Tem muita coisa por fazer, está tudo por fazer. Tá, o mercado anda tão escasso de soluções e de instituições sérias, Erlander, que qualquer um que faça o mínimo fatura muito. Muito mesmo. Vou dar um exemplo. Nós estávamos a trabalhar com uma farmácia em que o processo que nós implementamos, que lhes fez faturar muito mais, foi um único. Um teste que nós fizemos foi: vocês têm pacientes que são diabéticos? Sim. Eles compram a medicação de forma recorrente? Sim. Como é que tu garantes que ele volta? Ele, quando precisar, ele vai voltar, mas ele pode ir para a tua, para A ou para B. Por que é que nós não temos uma base de dados em que, se nós sabemos que a medicação dele vai durar 30 dias, quando chegar o dia 25 nós fazemos a reposição de forma automática? Nós temos a iniciativa comercial e não o cliente de vir, porque o cliente tem várias opções. Claro. Isso é o básico para tu gerares recorrência a nível comercial, Erlander. Quantas empresas tu conheces, dos serviços recorrentes que tu usas, que te ligam ou te notificam que vão-te fazer uma entrega para repor o produto ou serviço em Angola? Poucas. Podemos dizer que praticamente nenhuma. Ou seja, é dinheiro que existe e está mal parado. Por acaso, dentro daquilo que fazemos enquanto empresa, o principal objetivo é justamente identificar, porque o que mais há em Angola são ineficiências comerciais, pontos em que vocês podiam estar a ganhar dinheiro e não estão a ganhar dinheiro. Então, quando esse jovem começa a perceber, espera aí, o mercado está muito mal atendido, então se eu fizer aquele básico que ninguém faz, bem feito, eu consigo faturar bem com isso. E existem pessoas a fazerem muito dinheiro com isso, a pegarem coisas que é extremamente básico lá fora, mas aqui é, uau, tu estás a fazer isso, que bom. Rosemara, muito bem. E a máxima de que bons salários fazem bons empregados ou bons profissionais, é verdade? Que máximo é? Já ouvi muitas vezes que bons salários fazem bons trabalhadores ou bons empregados. Faz sentido? Ok. Ou seja, se as pessoas se forem bem remuneradas, naturalmente Remuneradas? estão mais, enfim, mais alegres, mais satisfeitas, não é? Mas é literalmente assim ou há pessoas que ganham bem e não conseguem performar de acordo com os salários que recebem? Olha, eu acho que a performance é um somatório de várias coisas. Mas sim, a remuneração é um incentivo para a performance. Eu acho que o primeiro princípio é a capacidade, né? Tem que ter capacidade de performar. Sem essa capacidade, por muito bem que nós te paguemos, isso não vai ser real. Só que pronto, as pessoas, nós aqui somos da cultura de faz-me rir, né? Nós somos daqueles que até dizemos, como é que eu vou me dedicar mais se me pagam pouco? Mas isso é também muito real. Se a pessoa vive mal, ela tem muito menos disponibilidade emocional para fazer qualquer coisa que for. Mas as duas coisas têm que andar ali ao lado. Eu digo isso porque pronto, nós os dois somos consumidores, direto ou indiretamente, seja lá o que for, consumimos, né? Vamos à Pois. loja, vamos ao médico, enfim. Mas a ideia, a reclamação que é, de certo modo generalizada, é que Uhum. existe um certo, eh,
aprimorar. Não há um carinho por Hum. parte de quem está a consumir, por vezes por parte do customer service, de quem nos está a servir, não é? A ideia que dá, ok, o cliente está insatisfeito, mas não faz mal, porque ele sai pela porta fora, vou entrar logo mais cinco, não é? E as pessoas parece que não têm noção dos danos que podem causar uma má publicidade, não é? De um cliente que foi a um restaurante foi mal atendido, as pessoas não têm noção dos danos que isso podem causar. E por vezes não tem nada a ver com o dono, é mesmo o time que está a performar de forma errada, que acaba também por matar às vezes os negócios, não é? Portanto, queria perceber qual é a tua ideia, o que é que se deve fazer, não só da responsabilização do funcionário, mas também da empresa ou do negócio em si. Sabes, Erlander, eu acho que, voltando ao país, tudo começa pela forma como nós nos relacionamos, nós angolanos. Tu tens a cultura de reclamar, de escrever, ligar, vais até o fim? Eu tenho. Tens? Sabes que até aquele informe como eu conduzo. Eu Também tenho a faz isso. paciência de telefonar. Yeah, eu tenho a paciência de telefonar. Informe como eu conduzo, eu telefono. Estou sempre a ligar para a Macon nunca atende. Eu estou sempre a ligar para a Macon para reclamar de algum outro carro. Yeah, só para tu teres noção. Até tenho a cultura de reclamar sim. O que é que acontece? Nós precisamos desenvolver a cultura de serviço. Eu preciso entender que, através do meu produto ou do meu serviço, eu estou a te servir. Eu não estou simplesmente a transacionar bens. Eu tenho a oportunidade de te servir e eu tenho que fazer isso no meu melhor. Eu acho que, a nível do mundo, o país que eu considero mais forte em termos de cultura de serviço é o Japão. O Japão não tem só empresas fortes, não tem só sistemas fortes. Ele tem pessoas que têm uma cultura de servir. Tu és capaz de perguntar onde é que fica, sei lá, uma loja e uma pessoa largar tudo o que está a fazer naquele momento para acompanhar-te e não conhece de lado nenhum. Há nobreza no servir, digamos assim, não Eles é? têm a nobreza, eles sentem-se honrados a te servir. E atenção, eles não pedem nada em troca. Nós somos da cultura como é que se diz? Do retorno. Tu vais-me dar o quê em troca por eu te servir? Posso te servir melhor, mas vais-me dar uma gasosa. Posso te ajudar, mas vais ter que me pagar. Ou seja, em tudo nós queremos uma contrapartida. Então, é aquilo que eu estou a dizer, Erlander. Há coisas, aspectos na nossa cultura que nós, infelizmente, não vamos conseguir mudar já na tua idade. Nós vamos precisar começar a olhar seriamente para o sistema educacional e ali vem uma grande responsabilidade do nosso Ministério da Educação, que é começar a incutir e trabalhar os valores nos miúdos, ali pequeninos. Temos também o Ministério da Família, que também tem um trabalho muito importante para fazer aqui. Nós precisamos começar a trabalhar de pequenino para começarmos a ver resultados daqui a 20 anos. Só que também, aí está, por sermos um povo muito imediatista, Erlander, temos muita dificuldade em pensar em estratégias que vão ter impacto em 20 anos. E eu acho que estamos a precisar disso enquanto grupo, em começar a pensar nas coisas que eu, Josemara, vou olhar daqui a 20 anos. Mas E Gilmar, posso já não estar ativa, mas vou ter orgulho, vou dizer, olha, está aqui um o resultado. legado, sim, o legado. Nós, africanos ou angolanos em particular, temos essa dificuldade, porque as outras comunidades, não é? Sobretudo as comunidades mais pequenas, já se organizam e se reorganizam dessa maneira. Uhum. Basta olhar para os estrangeiros, sem desprimor nenhum, que estão em Angola, desde eritreus, senegaleses, nigerianos, que são eles que controlam a grande parte das lojas e cantinas que temos aqui no casco urbano e não só, pelo país inteiro, melhor Uhum. dizendo, não é? E sabemos que não fazem rios de dinheiro diariamente numa única cantina, mas que lá têm Uhum. 5 ou 6 cantinas, mas conseguem organizar-se e vivem assim durante anos que estão implantados em Angola. Sim. Os chineses igual, está bem, pronto. Se calhar o exemplo não é muito feliz, porque sabemos que há linhas de créditos e há outras coisas que estão por detrás disso. Mas há de facto esta união e os africanos, que, aqui falando num contexto regional, são povos que conseguem vir para Angola com uma mão à frente e outra atrás e amanhã saem daqui com malas e rios de dinheiro. Portanto, há aqui um fenómeno qualquer que nós temos que conseguir encarar e ver com olhos Identificar, de yeah. ver para conseguirmos então, como comunidade, sairmos desse marasmo. Não é? Pois. Porque em Angola confunde-se muito o empresário e o bisneiro. Não é? Uhum. Este é que é o problema principal.
não é? Portanto, pronto, essa é uma introdução. Vou devolver a palavra para tentarmos ver como é que este Sim, fenómeno pode ser estancado. Né? Porque é que os outros chegam aqui, Angola é um terreno fértil, mas para os angolanos nós temos essa dificuldade. Será que é só a educação? sim, cultura. Educação e cultura. E nós precisamos começar a olhar seriamente para os grandes blocos que influenciam. A igreja tem um papel fundamental, mas só que nós temos que criar agenda. Se nós não tivermos agenda, nem o sistema de educação formal, né, nem as escolas vão agir, as igrejas não vão agir, os partidos políticos e outras forças da sociedade que têm papel de influenciar o indivíduo não vão agir se não houver uma agenda em que todos nós estamos juntos naquela agenda para influenciar. Uma agenda que é incentivada e que claramente existem formas de garantir que aquilo está a acontecer. E caso não esteja a acontecer, inclusive há punição. Só que vamos falando nestes debates, e são importantes estes Sim. debates para despertar, mas ainda não chegamos ao ponto em que se olha seriamente para o ser humano, para o desenvolvimento do ser humano. Nós estamos numa fase. Há uma estatística que eu vi assustadora há tempos, Erlander, que diz que 7 em cada 10 pessoas vai sofrer de alguma doença emocional nos próximos, acho que são 20 anos, ou um bocado mais perto, em 2050, acho que é 2050. E diz também que a depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo. Então, numa época em que nós estamos a falar de inteligência artificial, tu vais me perguntar, Josemara, já que temos inteligência artificial, todo mundo vai ser capaz de fazer tudo. Ou seja, queremos uma estratégia de marketing. Queremos um excelente relatório financeiro para uma empresa grande com processos complexos. Isso não vai ser problema. A inteligência artificial vai fazer isso em 5 segundos, com o desenvolvimento que está a seguir nos próximos anos. Será que, com isso, qualquer um vai ser capaz de fazer tudo? Onde é que ficam as competências no meio disso tudo? E a minha resposta para ti é, Erlander, nós vamos ter que ter pessoas suficientemente bem a nível emocional para controlar os processos, porque a inteligência artificial vai precisar do humano para controlar os processos. E, claro, vai precisar do humano para liderar as empresas. Mas, Erlander, o problema agora em Angola vai ser um problema emocional. As pessoas estão altamente desequilibradas, as pessoas estão a sofrer de patologias emocionais seríssimas. Isto tudo aliado com o facto de nós não termos uma cultura forte, vamos ter problemas gravíssimos. Então, vamos passar das organizações, as organizações vão ser menos eficientes com o passar do tempo, justamente por causa dessa tendência em que o mundo está se a tornar cada vez mais doente a nível emocional. As pessoas estão cada vez mais frágeis a nível emocional. Então, tu vais ter um líder que foi formado e muito bem formado numa escola de referência, sei lá, em algum lugar, mas que ele não consegue vir trabalhar porque ele está a sofrer de ansiedade, de depressão. O problema do século vai ser este daqui a pouco, entendes? Então, vai ser um desafio ainda maior do que o desafio cultura. Então, temos que começar a pegar seriamente na agenda pessoas. E esse tema é interessante, porquê? Porque havia tabus sobre esses assuntos, não é? E nós, negros africanos, por vezes tínhamos a narrativa de que eram problemas ocidentais, passo a expressão dos brancos, e erradamente, que nós não Mal tínhamos esses sabíamos que problemas. já tínhamos E muitos por outro desses lado, problemas. tu como mulher, e as mulheres africanas também têm esse problema, não é? Porque É, existe muito da mulher africana, não é? Criou-se aqui um estigma, uma ideia de que aguentam tudo, suportam tudo, são poderosas, têm que aguentar, não é? Porque o sofrimento faz são parte, fortes. são fortes, não é? Achas que já há essa desconstrução? As Claro doenças que não. silenciosas começam a ser mais aceites, até nas empresas, não é? Imagina um indivíduo negro de 1,90 m dizer que está com depressão. Como é que o diretor, Não veio o trabalhar, diretor do capital não humano veio será que aceita trabalhar isso? porque tive uma crise de ansiedade. Como assim? Yeah, eu digo, o diretor do recursos humanos vai te marcar uma falta injustificada porque tive uma crise de ansiedade. Estou com depressão, 2 semanas sem vir trabalhar. Não há essa sensibilidade. Se essa sensibilidade não há nas famílias, Erlander, tu tens um filho a passar por depressão e tu vais chamar de falta de educação, preguiça, outras coisas, qualquer outra coisa, menos depressão. E bens a Deus por lugares em que nós estamos a falar sobre isso e se calhar vão haver mais 5 pessoas, se houver 5 pessoas, claro que são muito mais,
que ouvirem e despertarem para isso será muito bom. Por exemplo, eu e a minha família fazemos terapia. Quantas pessoas têm acesso à terapia em Angola? Aliás, ir ao psicólogo ainda tem conotações difíceis, de louco, maluco, isso. E quando se está a falar em ir por causa do hábito de ir, como se faz, por exemplo, o hábito de ir consultar um ginecologista durante o ano, é algo que infelizmente é privilégio para alguns. Entendes? Para além dos tabus todos que se tem à volta disso. Ainda é muito caro. Mas nós temos que começar a falar de forma sistemática. Como é que nós vamos garantir, por exemplo, que educação, inteligência emocional tem que ser uma cadeira que tem que ser tratada na escola. Não pode ser algo que eu vou aprender na internet. Tem que ser tratado na escola. Na catequese, na igreja, ali de menino, eu estou a aprender sobre inteligência emocional. Os pais têm que falar sobre isso, entendes? Nas empresas, nós temos que ter apoio. Tu, enquanto líder, os líderes lidam com desafios que infelizmente, é mais fácil os trabalhadores irem para os recursos humanos reclamar que estão a viver isso e aquilo na sua vida, a nível de desafio emocional, mas os líderes não têm esse espaço. E nós temos líderes ali a sofrer, e vocês sabem, alguns de vocês se calhar estão nessa situação. Você está a sofrer internamente, você não está em condições emocionais. Mas tens que apertar essa gravata, meter o teu vinco e seguir, porque tu és a figura que representa aquilo. Mas isso não significa que em algum momento tu não birutas, não paras. Entendes? Então nós precisamos começar a pensar, se estamos a falar de empresas, a nível da estratégia nós temos que meter parte do apoio emocional. Não é só pagar seguro de saúde para as pessoas irem para o hospital. Traz o apoio emocional para ali para dentro, porque as pessoas não estão a sair para ir buscar apoio Trabalhar na emocional. prevenção, sim. Temos de trabalhar na prevenção, temos de trabalhar no suporte, temos de trabalhar na cura, porque isto aqui vai ser um tema sério. Para as empresas, para todos os lugares, mas para as empresas parece que não, mas as empresas vão produzir cada vez menos, ou estão já a produzir, em Angola principalmente, as empresas estão a produzir cada vez menos, porque as pessoas estão cada vez menos bem a nível emocional. Imagina, quantas famílias, se tu tens uma empresa com 200 funcionários, quantos têm uma família estruturada? Quando eu digo família estruturada, é mesmo a estrutura que você está a imaginar. Já passamos da fase em que nós podemos dizer que a maior parte dos angolanos tem uma família estruturada. A maior parte dos angolanos, infelizmente, tem uma família desestruturada, principalmente a nível emocional, porque pode ter ali a estrutura convencional, mas se estivermos a falar a nível emocional, a maior parte das famílias estão desestruturadas a nível emocional, por N fatores. N fatores. Muitos ligados à convivência, outros ligados à falta de saúde, à falta de dinheiro. São muitos problemas que nós estamos a lidar. Bem, mas uma questão, depois passaremos para um outro tema. Nós temos vindo a assistir o nascimento de muitos motivadores nas redes sociais, de como começar um negócio, com um garfo, uma faca e uma lata de atum, abre o teu restaurante. De que forma é que isto também acaba por intoxicar as pessoas e tirar um bocado a credibilidade daquelas pessoas que estão com ações que são de facto benignas e que podem ajudar as pessoas que de facto querem ter os seus empreendimentos, querem ter empreendimentos que sejam profícuos, coisas que consigam gerar retorno, negócios saudáveis. Te referes à cultura da escassez? Sim, a escassez e a forma como isso está a ser banalizado hoje em dia nas redes sociais, não é? Quer dizer, quando se fala de negócio, para qualquer pessoa que, enfim, que mandou vir um par de tênis não sei de onde e vendeu, também quer abrir uma live e faz e fala e isso. Qual é a tua percepção também como alguém que também está nas redes sociais? Certo. Eu tenho, na verdade, uma visão que pode parecer controversa, mas é muito focada nos dois contextos. Existe um contexto de pessoas em que nós precisamos começar a falar de estrutura, porque o principal problema da mortalidade, naquilo que é o diagnóstico que eu e a minha empresa fizemos, o principal aspecto da mortalidade das empresas é a falta da profissionalização da gestão. Nós não temos gestão profissional, não é falta de bons serviços ou bons produtos. Certo. Então, essas pessoas precisam começar a ouvir falar de estruturação de sistemas, de profissionalização do gestor, das equipas, precisam começar a falar sobre isso, sobre processos. Entretanto, nós estamos num país em que nem todos estão nesta fase. E nós estamos num país em que as pessoas estão a desenvolver pequenos negócios de subsistência e vão ter que fazer isso porque não há empregos. Não vai haver. Vai ter que ser essa forma, o autoemprego.
E quando se está a falar de autoemprego, nós precisamos que aquelas pessoas ouçam sobre esperança, entendes? Então existe um motivador que ele vai te mostrar como é que ele conseguiu encontrar um bom fornecedor desses ténis no Congo. Existe um miúdo que tem os seus últimos 200 mil kwanzas, que ele ao ver aquilo vai dizer, ok, eu vou pegar o catamarã até Cabinda e vou ao Congo e vou conseguir trazer 5 pares para vender. E vai dar certo. Então, aquele miúdo precisa que exista um influenciador a falar disto. Para orientá-lo. Para orientá-lo, para lhe abrir a mente, para lhe dizer, olha, está aqui uma luz. Porque ele está tão frustrado que ele não sabe o que fazer, ele já perdeu tanto dinheiro e ele precisa que alguém diga, olha, no Congo há um Mamadou que não sei o que se chama, não sei o que, o número dele, o telefone é esse, vai para lá e leva os teus 200 mil kwanzas e vais conseguir transformar em 500. Ele vai dizer, uau, está aqui uma luz, porque essas pessoas precisam de esperança. Mas para quem precisa de sistema, claro. O que é que acontece? Nós estamos na fase da informação. E o acesso à informação é de forma... A informação está em todo lado, todo momento. Passa por nós a capacidade de filtro, né? Tu precisas filtrar o que é para ti, qual é o teu momento, o que é que tu precisas nesse momento. Então, tudo isso também para salvaguardar uma banalização que sempre existe, assim como existe em outros setores. Em todos os campos, Em sim. todos os campos existem, na internet, claro, sempre existe uma banalização e um bocadinho de palhaçada, passo o termo, e há não vou dizer que há uma agenda, mas infelizmente a maior parte do conteúdo produzido por angolanos é conteúdo de entretenimento. E ainda, de forma sistemática, ainda não estamos a travar isso, porque, por exemplo, a China fez com que o algoritmo do TikTok entregasse mais conteúdo educacional do que entretenimento. O nosso algoritmo e os outros algoritmos tornam a população muito distraída, muito entretida, muito virada para isso. Isso vai prejudicar os que ainda não sabem fazer esse filtro. Então nós precisamos começar, já que não temos o algoritmo a nos ajudar, tu precisas ser tu a bloquear aquilo que não é Que não influência. interessa, sim. Muito bem. Josemara, se tu tivesse a capacidade, se tivesse a oportunidade de formar os próximos 100 líderes comerciais de Angola, quais seriam as competências que tu irias aprimorar ou trabalhá-las para que esses líderes não falhassem? Excelente questão. A primeira competência seria inteligência emocional, com certeza. Seria inteligência emocional e está a faltar inteligência emocional para nós percebermos que nós precisamos entrar para a cultura de serviço, mas para entrarmos para a cultura de serviço nós vamos precisar questionar os padrões, vamos precisar questionar as crenças que nós tínhamos enraizadas e aliar o conhecimento que nós temos a essa parte para podermos servir melhor. A segunda competência seria a inteligência artificial. Porquê? Muito bem. É inevitável, não é? Nos dias de hoje. Porque já não há necessidade de fazer as coisas de forma mecânica. E quanto mais cedo percebemos isso, conseguimos reduzir os custos da nossa empresa e aumentar a lucratividade. Então, enquanto nós achamos que a inteligência artificial é coisa destes miúdos, como dizemos, né? Principalmente quem é old school, ainda tende a achar que inteligência artificial yeah. Fica muito mais fácil quando chega alguém de fora a falar-nos de um sistema de inteligência artificial e se calhar damos mais atenção, mas mesmo sem chegar a essas pessoas, nós precisamos de líderes que já comecem a entender sobre inteligência artificial para começarmos a trazer para as nossas empresas, porque ela reduz mesmo os custos. Bem, eu também concordo contigo, mas eu aqui tenho algumas reservas. Porquê? Primeiro porque o continente africano, embora sejamos o continente que em 2050 será o continente mais populoso do mundo, vamos ultrapassar as Chinas e as Ásias desta vida, mas os nossos processos, por serem mais lentos, por diversas razões, guerras, pandemias, secas e isso, né? Embora tenhamos de ter se é obrigatório termos um pé naquilo que são as novas A tecnologias, tecnologia. mas nós ainda estamos muito virados ainda, ou mergulhados, melhor dizendo, nas questões do emprego braçal, passa a expressão, não é?
Eu acho que os cursos profissionais, como canalizadores, carpinteiros, marceneiros, motoristas, são os empregos daquelas pessoas que vão ser os breadwinners, que vão ganhar o pão para sustentar as suas famílias. Mas, claro, na produção em massa, hoje em dia, quem fala em indústria, quem fala na grande indústria, não pode mais pensar em ter mão de obra só humana, digamos Uhum. assim, não é? Até porque as novas tecnologias estão aí mesmo para reduzir esse esforço, não é? Mas, por outro lado, dizer-te que sim, concordo. Eu acho que a questão emocional é fundamental porque e é fundamental não é porque o líder tem ou não tem depressão ou tem um problema silencioso, é a gestão de pessoas, não é? Estamos a lidar com Claro, pessoas, não é? pessoas. E eu falava com um amigo que é o Anselmo, passa a publicidade, que é o gestor, que é o dono, o gestor, melhor assim dizendo, do Do Palace, Palace, pois. e falámos sobre isso, porque por vezes a questão emocional é interessante, porquê? Porque é preciso falar com o funcionário para perceber como é que aquele indivíduo se sente hoje. Está tudo bem em casa, não está? E só Tem um consegues se tu problema, não tiveres. tem? Exatamente. Depois há uma outra questão, É. porque é essencial. As pessoas esquecem-se que, por vezes, há um contraste muito grande, há uma grande assimetria do local de trabalho do funcionário e a forma como ele vive, não é? Uhum. Ele está a vender um vinho que custa 500 mil kwanzas, não é? Pois. Mas depois em casa tem problemas gravíssimos que seriam resolvidos com 30 mil kwanzas, não é? Ele no serviço tem uma torneira, que é uma torneira que tem um sensor em que ele põe a mão e a água jorra ou sai, e em casa não tem água na torneira. Portanto, esses aspectos também têm que ser analisados para conseguirmos Pois. perceber, enfim, quem nos está a servir, né? Que na verdade é o contato direto com o cliente. E tu só consegues perceber ou ter essa sensibilidade, Evander, graças a essa inteligência emocional. Quando tu percebes que não é só sobre ferramentas e processos, é também sobre essas pessoas, o lado humano delas. E fica muito mais fácil tu fazeres as pessoas performarem quando tu percebes sobre Claro. pessoas. E tu só consegues perceber sobre pessoas quando começas a tratar de ti, da tua habilidade para isso. Entendes? Yeah. Ainda voltando um bocadinho naquilo que estavas a dizer, eu concordo plenamente contigo que o braçal ainda funciona e vai funcionar nas próximas décadas. Em Angola o negócio está na rua, ninguém te mente. A senhora que está lá a dizer desalfandegar X contentores com fraldas descartáveis, é a senhora que está a trazer carvão do Ambo para Não é cá. fácil, não é fácil, não é fácil. E aqui às vezes Yeah. há situações em que tens uma padaria e a senhora está a vender pão em frente à tua porta. Isso, isso. Só que quando eu te digo sobre trazermos a inteligência artificial, é justamente para o líder que quer se tornar disruptivo. Eu ainda Certo. trazia para até para esta senhora que está a trazer o carvão para comunicar com os clientes dela para cá. Se ela tiver que automatizar, por exemplo, o processo de recompra, em que ele, por exemplo, te gera um alerta no teu WhatsApp: olha, Ronda, vou-te fazer o carregamento na terça-feira de manhã. Se ela não precisar gastar tempo a te escrever, a ti e mais 140 pessoas, ela já melhorou o processo dela, entendes? Por muito que o negócio dela aconteça na rua, se nós pudermos implementar o mínimo de tecnologia, porque por vezes parece algo muito complexo, mas por vezes é só uma mensagem que tu vais receber de forma automática, eu não preciso te mandar. Então, o tempo, né, a eficiência de tempo faz ela gastar menos dinheiro, porque enquanto a inteligência artificial te serve, ela está a fazer outras coisas. Então, é muito nessa visão de olharmos para aqueles negócios que até, se calhar não faz sentido fazer marketing no Instagram, no LinkedIn, como é óbvio. Claro. A demanda desse tipo de negócios é mais no porta a porta, né? O canal. Entretanto, apesar do canal ser no porta a porta, que processos repetitivos já podem ser automatizados e com recurso à inteligência artificial? Por exemplo, o processo de mandar uma mensagem é repetitivo. Por que é que eu preciso constantemente estar a escrever a mesma mensagem e eu não automatizo isso? Então, essa visão de olharmos para processos repetitivos e transformarmos eles em mais Uhum. eficientes é que eu quis trazer, mas estou extremamente alinhada contigo. Muito bem. E depois também há outra situação, quer dizer, e ainda falando aqui na modernização e na inovação dos negócios, nem todos os negócios convivem bem com a transformação, digamos assim, com a evolução
do processo. Imagina uma senhora que vende quiçangua no bidon, como se vulgo, né? No bidon, né? Pois. Houve aqui tentativas de fazer Ela não vai liderar. quiçangua enlatada ou em Pois, ela pacote. vai Não servir. funciona, não Ela vai funcionou, servir. não é? Portanto, funciona Yeah. bem com os produtos, mas não funciona bem com outros produtos, não é? Sim, Irlanda, mas tu também tens que perceber que quando estamos a falar da educação de líderes, não é propriamente aquela senhora. Sim, Então, sim, sim, nós sim. sempre vamos ter por cadeias, né? Uhum. Os níveis da cadeia. E depois nós temos aquela pessoa que assiste a esse podcast. A senhora que está a fazer aqui sangue, ela está tão ocupada que ela, se calhar, nem tem budget para ver tanta hora de podcast. E se vir o conteúdo não está alinhado para aquilo que é a linguagem dela, voltamos ao tema da linguagem. Então, para educar aquela senhora sobre melhorar o sistema dela, a comunicação não é a da voz da Josemara. Existe uma outra voz que fala de uma forma que aquela tia entende. Sim. Uma linguagem que seja familiar, sim. Isso, ao invés de colocar nesse bidão, tia, e vai falar em um bundo com ela, vamos agora colocar desta forma, conseguir uma maquininha que vai embalar e vamos meter assim, vamos selar, que vai dar para vender por mais 100 kwanzas. E ela vai dizer, sério filho, mas não vamos gastar dinheiro não, tia, vamos testar, vais ver que vai sair muito dinheiro. Lhe ajuda a fazer a conta, ela vai dizer, realmente, estavam a sair 500 kwanzas, agora vão sair 750, gostei dessa ideia, vamos tentar. Entendes? Ela precisa daquela linguagem. Então, nesta linguagem que nós estamos a falar, o público é completamente outro. Muito bem. Samara, estamos quase a terminar e eu tenho que tocar nesse aspecto, que é um aspecto que é preocupante. Preocupante no sentido de tentarmos ter aqui no nosso país uma mentalidade, sobretudo a mentalidade, e aí voltamos ao emocional, que é de começarmos a sermos donos das nossas coisas, no bom sentido. Não é? Pois. Eu pensei que era um fenómeno que tinha passado nas últimas décadas, mas hoje em dia ainda temos aqui, e sem desprimor nenhum, porque eu acho que o país não se faz só com nacionais, não é? Mas eu acho que temos que buscar mão de obra qualificada dos serviços que nós não temos cá e não conseguimos prestar. Não é? Consultoria, qual é a tua opinião sobre isso? Os consultores. Bom, Foi um bocado injusto agora, né? foste um bocado injusto. Não colocaste a pergunta como... É uma provocação. Mas pronto, tu vais elaborar, sim. Pois, ok. Nós estamos numa época de transição. Eu acredito nisso. Consultoria era algo que era dito pela voz de um estrangeiro, não de um angolano. Então, nós estamos numa fase em que estamos a parar de importar consultoria e a começar a considerar empresas angolanas que fazem consultoria, Sim. até porque são as que falam a nossa linguagem e conhecem o nosso contexto. Então, começa o debate. Erlander, preferes contratar a brasileira ou a Josemara? É Josemara. Por quê? Por ser angolana, por perceber as dinâmicas nacionais, culturais do setor. Mas a brasileira Né? provavelmente tem mais conhecimento. Tem conhecimento, mas não tem um conhecimento do local de onde ela vem. Não é por acaso que as empresas, por exemplo, as multinacionais, têm tido muitos problemas. Por quê? Porque os diretores de RH, né, sendo estrangeiro, há certas situações Não que consigo. não conseguem perceber. Uhum. Um francês nunca vai conseguir perceber, não é? Porque é que um jovem que a tia morreu numa província, não é? E ele tem que estar 15 dias fora, porque a tia, quando morreu, tinha o desejo que aquele Sim, sobrinho fosse ele a fazer isso ou aquilo, não é? sim. Não vai perceber que a menina que fez o EFICO, ou o menino foi circuncisado, o Uhum. pai e a mãe têm que estar no amo, no lubango, 3 ou 4 dias. Também há aqui um excesso, também há aqui muitos abusos, não é? Há pessoas que faltam aos empregos porque morreu, faleceu o sogro ou a sobrinha ou do A vizinho, amiga. não é? Yeah. Mas eu percebo a tua pergunta e digo que sim, eu acho que temos que começar a ter uma visão muito Yeah. mais virada para dentro, não é? E não estarmos sempre com o estigma de que o angolano não consegue fazer, que o Sim. angolano é incompetente, porque o estrangeiro é que consegue fazer. Já não é bem assim. Já há muitos angolanos competentes. Ainda há muitos problemas, há angolanos que não conseguem entregar, mas é preciso apostarmos e é preciso continuarmos a bater até que as coisas melhorem, porque senão vamos passar a vida sempre nisso, consultorias Com certeza. e até em setores nevrálgicos que deviam ser preservados, que os estrangeiros não deveriam ter acesso, Sim. mas têm, porque nós temos essa vulnerabilidade. Pois,
Nós nos tornamos vulneráveis, muitas vezes por causa dessas oportunidades que deveriam ter sido dadas ao angolano e são dadas ao estrangeiro. Há uma declaração, um vídeo que eu vi feito pelo o PCE da Sonangol, Sim. agora escapa-me o nome, e ele chamava a atenção justamente a isso, a necessidade das empresas grandes, dos grandes servidores, começarem a olhar para as micro, não digo, mas as Mauro Graça, não? o Mauro Graça, sim. O Mauro estava-se a referir justamente a isso. Nós precisamos começar a olhar para estas micro, pequenas e médias empresas que são prestadoras de serviços e que podem prestar serviços às empresas grandes e começar a dar oportunidades. Porque muitas delas só não crescem justamente por falta dessa oportunidade e estão ali disponíveis para prestar um serviço a custos muito menores, mas muito inferiores do que empresas que nós vamos importar pelos motivos que conhecemos. Então, passa também por essa visão do gestor. Muitas vezes, se calhar, o gestor nem é angolano e seria a pedir muito dele, mas quando o gestor é angolano, nós precisamos começar a olhar para o produto interno e começar a capitalizar. Bem, e aqui há um outro problema que é de nós começarmos a pensar país para os próximos 50, Sim. já nem é por nós, não é? Nós, Isso se Deus quiser, é fazermos a ainda, próxima sim, geração. ainda estaremos aqui mais alguns anos, se Deus quiser. Mas é começarmos a pensar que Angola tem que ser um país bom para os angolanos, não Pois. é? Não há problema nenhum em estarem aqui as pessoas que escolheram o nosso país para viver, mas de facto eu acho que, e vê-se isso, países como a Nigéria, como o Senegal, como o Ghana, já começaram a racializar no bom sentido as suas coisas. Aliás, na Europa não é diferente, não é? Ah, Tu vais para a Europa, não vês africanos em setores chave, não é? Pronto, e os olha, países mais o sensíveis. engraçado é que talvez por falta de acesso à língua, sabes, irlander, porque nós, infelizmente, felizmente, angolanos, não podemos dizer que em África não temos bons exemplos disso. Tu nem precisas ir longe, tu vais aqui para a Namíbia, tu, enquanto estrangeiro, para conseguires um bom emprego é muito difícil, mas muito difícil mesmo, percebes? Porque é primeiro eles. Então nós precisamos começar a olhar primeiro para nós, né? Para o nosso produto, para aquelas coisas que nós fazemos. E a Nigéria é o que é. Sabes que a Nigéria tem uma agenda de se tornar líder africana. Então, desde o miúdo, aquele miudinho de 7 anos que está a concorrer é Olimpíadas Sim, da escola matemática, de físicas, isso, sim, matemática, sim, sim. ele já está a pensar em ser melhor do que todos os africanos. Desde aquele miúdo até o empreendedor. Quando tu chegas no empreendedor, é uma fase em que ele te diz: nós, os empresários nigerianos, somos os melhores a nível de classe do que qualquer um. Sim, Por... e é uma narrativa familiar. O nigeriano tem que ser doutor. Os pais incutem-nos assim. Aliás, tu se fores à América, o maior número de indivíduos com PhDs na América são maioritariamente negros e são nigerianos. E eles têm uma cultura de trabalho forte. Se precisar virar a noite a fazer, eles vão estar a fazer. O que for para fazer, eles vão estar a fazer com a excelência que se pede. E mesmo nas trafulhas que fazem, Mesmo, é preciso ter alguma inteligência. Nas trafolhices. e nós somos muito inteligentes. Sim. Nós não somos só inteligentes, nós somos criativos, nós temos recursos. Não sei se tu sabes, mas há muitos angolanos que vão para fora, para Portugal, França, Inglaterra, América, e angolanos que sempre estudaram no ensino público, Hum, chegam lá fora, dão cartas e são jovens que estão no quadro de honra. Autodidatas, falam várias línguas, têm várias aptidões. E os professores fazem realmente muitas observações de como é que indivíduos que vêm enfim, de um ambiente não tão sim, simpático para quem sim. isso é extremamente violento para quem estuda, Yeah. não é? Pelas questões Chegaram aí. conhecidas, não é? Não vale a pena estar aqui a elencá-las, mas chegam lá fora e conseguem fazer as coisas. Portanto, nós temos de continuar a apostar e investir no Angola. E sabes, não existe uma. Eu pelo menos nunca tive acesso a uma estatística que falasse do impacto atual e nas próximas décadas do capital intelectual que Angola perdeu nos últimos 10, 15 anos.
Nós temos perdido capital intelectual de forma massiva. As pessoas estão a abandonar o país, entendes? O capital intelectual ele vai-se embora, ele não permanece em Angola. E o facto dessas pessoas, esse monte de pessoas terem ido embora à procura de melhores condições, tem um impacto para nós, para todos nós. Para o mercado, para a educação, para a sociedade inteira. Até que ponto isso vai afetar-nos? Eu fico feliz quando alguém está a voltar para casa. Estive a falar contigo sobre isso. Quando vocês voltam, quando as pessoas voltam, opa, voltei para Angola, encontrei uma oportunidade. Eu fico feliz, olha, está aqui alguém que voltou, recuperamos um capital. Mas quando alguém se vai embora, que agora é a esperança de todos os jovens conseguirem um visto e ir embora. E tu nunca pensaste nisso? Nunca pensaste em emigrar? Olha, eu honestamente, Irlanda, já pensei em passar temporadas fora de Angola. Mas nunca pensei em abandonar Angola, principalmente porque eu acho que aqui é um antro de oportunidades. Mas pensaste em ir embora em passar temporadas porquê? Por questões meramente profissionais, formação, ou porque estavas cansada, ou estavas exausta do país em si? Não, por questões de exposição. Eu sou extremamente patriota. Eu me considero muito patriota. Muito patriota. Eu amo Angola num nível que, tipo, eu fico a pensar nas próximas gerações o que é que os meus bisnetos vão falar da minha geração. Eu fico revoltada quando eu penso, não estamos a fazer nada, estás a ver? Também não estamos a fazer nada, estamos a cometer os mesmos erros, a perpetuar aqui coisas que eu não gostava e não sei o quê. Então, quando pensei nisso, foi no aspecto de exposição. Por quê? Estávamos a falar aí um bocadinho antes. Eu nasci e cresci no Lubango. E quando tu nasces fora de Luanda, Luanda não é nenhum alecrim dourado em termos de acesso, mas quando tu não nasces em Luanda, és angolano e não nasces em Luanda, tu tens muitos limites a nível de acesso à informação, acesso ao mundo. E uma coisa que ajudou-me mesmo vivendo no Lubango foi falar inglês. Então a ideia de sair para uma temporada foi essa ideia de poder ter essa exposição. Graças a Deus fui tendo de forma intermitente, né? Intermitente, isso se realizou de forma intermitente, não num período, numa temporada, mas foi importante, porque é aquilo que tu estavas a dizer, uau, tu nasceste, cresceste, foste formada no Lubango, e sim, totalmente. E Luanda acolheu-te e pensas regressar para o Lubango? Eu não penso regressar para o Lubango a viver, eu adoro aquela terra, né? E tu sabes, todo mundo nasce na terrinha, tem uma cena com a terra e que nunca nos sai. Mas viver não, porque eu consigo servir a mais gente estando em Luanda. Voltamos para a cultura de servir. Então, mas o que é que tu fazes em Luanda que não poderias fazer no Lubango, por exemplo? Vou dar um exemplo muito claro, que tem a ver também com a estrutura. A internet, da última vez que eu estive no Lubango, acho que foi há um mês e qualquer coisa, tu não consegues ver um vídeo, tu não tens internet a funcionar, a internet está fraca. Então, só a internet, que parece só internet, mas que a nível de ferramentas para o meu trabalho constitui, sei lá, quantos por cento, porque todos os nossos processos estão de alguma forma interligados à internet, eu não conseguiria fazer o meu negócio. Porque eu tenho equipas remotas, porque eu tenho muitos processos a acontecerem de forma remota, porque eu preciso de recurso à inteligência artificial. Algumas ferramentas que utilizamos na automação utilizam a internet. Então a internet hoje já não é um luxo, é uma necessidade para empresas como a minha. E não dava para fazer o trabalho que eu faço aqui. Então eu ia servir as empresas, mas de forma mais lenta e muito menos empresas. Então só isto é um grande exemplo. Muito bem. Susumara, estamos já a fechar uma última questão. Hum, É verdade que os negócios das mulheres ou das senhoras, das É, mulheres, não é? Tendem a ter uma duração muito mais prolongada do que os homens, porque os homens estão expostos a outras coisas, é. famílias alargadas, convívios, álcool, festas, etc. Isso é verdade? É um mito urbano ou é realidade? Os negócios das mulheres, por norma, são melhor geridos e têm uma duração muito mais prolongada. Estás a falar de pequenos negócios. Pequenos negócios, sim. Ok. Eu nunca ouvi falar disso, Eu para ser já, honesta. já ouvi Eu não... falar. Sim, mas é esse Pois, essas mito que as falas. mulheres são boas gestoras, sabem Aham. gerir e tal, não sei o quê, e em casa, mulher feliz, lar feliz. Pois. É verdade isso? Sim, mas olha, tendo em conta que existe uma estatística que diz Mas que... vocês gastam muito, vocês gastam mais, naturalmente. Não, mas isso vamos voltar para a origem, Uhum. né? O homem tem que prover.
Se quiser entrar para ali, nós entramos. O homem tem que prover, né? Ah, é? Yeah. Tem que prover o homem. Tem. Então, e a igualdade de direitos? Onde é que fica? A igualdade de direitos, Erlander. Ora bem, se os dois trabalham, os dois têm um salário, e até há mulheres que ganham mais que os homens, né? Por que as coisas não podem ser feitas de forma igual, digamos assim? Ok. Eu sou cristã Hum, e não gosto quando trazes esse tema assim, né? A igualdade de direitos, porque ele levanta outras vertentes que não propriamente dogmas cristãos. Mas eu me baseio na origem. E na origem foram definidos papéis para a mulher e para o homem, ok? Então, na estrutura, existe uma estrutura com deveres, direitos, né? Tanto para os filhos, como para a mulher, como para o homem. Então, o homem foi estabelecido como esta figura para provimento, para o desenvolvimento, entendes? E a mulher foi estabelecida como esta estrutura em que dá suporte, principalmente um suporte visionário. Então, e se tu fores reparar, Erlander, os maiores líderes do mundo inteiro estão assessorados por uma mulher. Muitas vezes não na estrutura formal. Por vezes é uma confidente. continua. Então, então, isso para dizer o quê? Que ele é executor, ele é essa pessoa que vai transformar recursos, mas ele tem sempre a ajuda de uma figura feminina. E são seres que se complementam de forma extremamente maravilhosa. Eu acho que tu habilmente fugiste da questão, não foi isso que eu estava a dizer. Eu É, estava a dizer é que, pronto, sim, é uma discussão que tínhamos de ter aqui um outro sim, um debate, outro debate, mas não, pronto, mas de yeah. qualquer das formas, se as mulheres e os homens, não é, hoje, e ainda bem que é assim, não é, que há igualdade de direitos, eu estou confortável com isso, não há problema nenhum. Mulheres também que já estão em posições que Só que o anteriormente eram prover. ocupadas por homens, e Uhum. isso, não é? Agora, eu quero perceber por que razão, não é? Não se faz essa desconstrução. Por que tem que ser os homens a chegarem-se à frente, passa a expressão, não é? Quando é o contrário, quando é a mulher que é provedora, isto, quer dizer, para a nossa cultura, isso é um escândalo, não é? Está lavado, te meteram na garrafa, isso e aquilo, não é? Ok. Erlander, eu acho que o tem que e o não tem que são muito perigosos. Porque o que serve a mim enquanto mentalidade e o que eu prego na minha família pode não servir para a tua. Certo, sim. Eu sei qual é o modelo que Deus diz que funciona, o modelo de família. O modelo de família que funciona é nós termos um homem provedor, ok? Uma mulher que dá o suporte emocional para este homem, que o respeita, que cria um ambiente possível para que ele se desenvolva e crie essa riqueza. Claro que não é uma mulher parada, que não trabalha, mas estamos a falar de responsabilidade. A responsabilidade de prover é uma responsabilidade masculina. Mas quando eu digo isso, e entenda-se de forma direta, eu não quero representar todas as pessoas e nem quero ter razão em todas as Bem, casas. fica Eu claro, estou sim. simplesmente a dizer que o que faz sentido na minha casa é isto, o que Deus diz na Bíblia, entendes? Então, gosto muito desta estrutura e eu acredito que é a estrutura que funciona. E quando eu sinto que um dos maiores problemas da sociedade hoje é justamente essa inversão. Se tu tiveres, a labuta ela foi feita para o homem, né? Mas se tu tiveres a mulher a labutar e tu tiveres a mulher cansada, se tu tens uma mulher exausta, Erlander, mostra-me uma família feliz em que temos uma mulher exausta. Porque a labuta leva à exaustão. No momento em que a tua mulher se torna uma mulher exausta, a tua família começa a entrar em colapso. Isto porquê? Porque tu é que deverias estar exausto e ela ser este suporte. Porquê? Ela não tem tempo para os filhos, ela não tem paciência para ti, e como é óbvio. Só que nós estamos numa sociedade em que, apesar dela estar exausta, ainda é esperado dela que ela dê tudo aquilo que já não é humanamente possível para um ser humano que está exausto. E é a mesma coisa que não se espera do homem quando tu chegas exausto. Porque se tu encontras uma mulher que não está exausta, ela é este refúgio, entendes? Então nós vamos nos complementando nisso. Eu concordo com as mulheres trabalharem e eu trabalho, eu só não concordo com isto ser uma responsabilidade. Isso tem que ser uma escolha em que ela, se tiver inteligência emocional, tem que entender até que ponto a labuta faz sentido. E tem que, se possível, porque há vezes que não é possível, que ela tem que trabalhar porque não tem opção, não tem sequer um companheiro ao lado, ou por vezes até tem, mas não há condições. Mas quando há condições, e se eu posso escolher, é preciso escolher lugares
em que o meu ser feminina não seja derrubado com a exaustão. A Josemara consegue perceber de que forma é que o homem que não é provedor nesta sociedade angolana ou africana é ostracizado. Erlander, eu sou É um cristã, escândalo. eu sou cristã. Tudo o que Deus diz que estiver ao contrário vai ser escandaloso, vai ser de alguma forma ou vai funcionar mal, ou vai nos levar à ruína. Só que pronto, nós depois vamos encontrar outros adjetivos para trazer aqui. Mas se tu reparares todas as estruturas que Deus criou e diz isto tem que ser assim, e onde não estiver desta forma, de alguma forma está a estragar o sistema. Está a estragar o sistema. Tu vês, as crianças eram educadas pelas mulheres. E não digo isso com orgulho, infelizmente. Eu não me lembro da última vez que eu passei 2 horas a estudar com os meus filhos. Eles têm o explicador, eu dou o suporte, né? Mamãe, preciso de ajuda aqui, preciso de ajuda ali. Mas uma tarde em que eu estou sem pressa, não é noite, não estou cansada, porque quando chego e dou aquele suporte que eu estou a dizer, eu estou cansada, estou a fazer um esforço. Epá, são meus, não são os filhos da vizinha. Mas eu não me lembro de uma tarde em que eu não estou cansada, eu estou bem e está na agenda. Vamos sentar 15 horas, como faziam os nossos pais. Entendes? Quando nós éramos miúdos, eu tenho memória da minha mãe a estudar comigo e tem sol. E depois eu vou brincar. Ou fui brincar, ou ao contrário, mas tem sol. Parece uma coisa simples. Parece que ganhamos muito quando a mulher foi trabalhar, mas depois fomos a um preço que se Perdemos paga. outras coisas, é isso que ela queria dizer, não é? Há um preço que se paga. E eu gosto muito de um modelo de família em que a mãe consegue dar isso aos filhos. Gosto. Bem, não, isso é interessante, sabes que... Esse aqui é um tema que depois vai levantando várias polémicas. Uhum. E eu acho que o objetivo não é propriamente levantar polémicas, como eu disse, não vamos conseguir representar todos. Não, mas esse tema é interessante porquê? Porque os países nórdicos, não sei precisar qual é o país agora, mas já se perceberam, já se começa a fazer o regresso Caminho de volta. em que a mulher vai para o campo, tem outra vez 6 filhos, cuida dos Estamos filhos, a voltar. é coletora, dedica-se à agricultura. Pois. Perceberam que o sistema colapsou lá em O problema é cima, que não nós é? ainda estamos atrasados, ainda Portanto, estamos na fase de ir. pois, A fase de regresso, porque ainda não chegamos, não batemos lá na parede para começar a voltar, estás a ver? Mas, felizmente, ainda existem famílias com base cristã. E olha, vou-te dizer, é a graça de Deus que nos salva. A base cristã ainda nos ajuda, de alguma forma, a ir mantendo alguns desses valores. muito bem. Tu, como mulher, também estás a comunicar, as pessoas veem, não é? Claro. Não vamos ser hipócritas, não é? As pessoas Uhum. estão a ver esse podcast e que eu faço fé que será um sucesso, mas estás a comunicar, as pessoas estão a observar uma mulher, é eloquente, fala bem, faz isso, faz aquilo. Na tua vida também é assim? És julgada por seres mulher ou consegues ter um maior acesso às coisas por seres mulher? Não é uma barreira, ou é uma barreira? Sempre vai Ainda a ser. questão do género, ser homem, ser mulher. Sempre vai ser. No ambiente profissional, sempre vai ser. Nós ainda somos julgadas como mais fracas, mais frágeis. Hum, eu trabalho com negociação e persuasão, então tenho técnicas para driblar o sistema, por exemplo. Um homem que se acha forte e quer estabelecer uma estrutura de poder sobre mim pela postura, porque acredita que eu sou mais forte, eu não faço uma competição contigo, eu não vou competir em Claro. termos de força, entendes? Então eu vou utilizar, vamos imaginar que eu vou utilizar a minha feminilidade para te driblar, porque o poder das mulheres é Hum, outro. Então eu utilizo o poder feminino de outra maneira, não vou bater de frente contigo. Então, mas isso é só um exemplo. O facto é que há muitas oportunidades que nos vão escapar justamente por causa desses sistemas em que as mulheres, infelizmente, são ainda o fundo, né, da cadeia alimentar. E depois, quando se está a falar de mulheres negras, africanas, estamos a descer mais fundo ainda, entende? também há esse problema em África? O facto de seres negra, mulher negra africana? Claro, por causa do tema do colorismo, e estávamos a falar ali um bocadinho, o colorismo ainda é uma realidade muito patente. Não vamos, claro, não dá tempo para nós falarmos daqui das origens do porquê que as coisas são assim, mas o colorismo ainda pesa. Olha, nós vamos usando alguns truques no mundo do negócio, que nós já percebemos que o colorismo pesa aqui em Angola, e vou dizer isso, não tenho muito orgulho em dizer, mas por vezes vamos inserindo pessoas de tom de pele mais claro, porque já entendemos que isso aqui favorece-nos.
a nível comercial, para os sistemas, entendes? Para estar a fazer negociações e tudo mais. E para conseguirmos oportunidades. Quanto mais clara for a pele, melhor é para os negócios, é isso. Para tu teres noção, existem empresas de consultoria em Angola que está uma portuguesa a ir fazer a reunião, a empresa é de um angolano, negro, retinto, extremamente competente, mas que ele não pode ser a pessoa que lá vai negociar. Então vai uma portuguesa branca a dizer que o projeto é dela. E ela é contratada justamente com este objetivo. Então, o fator ser mulher, ser negra, ser africana, ainda é, e eu acho que honestamente na nossa geração não vai mudar. Nós temos é que aprender a conviver e encontrar formas de tirar vantagem. Claro, precisamos trabalhar duramente na educação para que ao longo das gerações e décadas esse sistema comece a mudar. Precisamos desconstruir isso e acabar com estes ismos que existem na sociedade. Acabar, eu acho que nunca vai acontecer naquilo que me permite a minha inteligência alcançar, mas tentar ao máximo reduzir o impacto, principalmente aqueles que hoje já não fazem sentido, como o que nós estávamos a falar, por exemplo, da cultura da importação do capital intelectual, que já não faz sentido. Muito bem, Josemara, tive muito gosto. Agora começou a aquecer, hoje chegamos ao limite do nosso tempo, mas vou convidar-te para uma outra conversa, porque Pois. eu acho que esse tema é de muita importância Uhum. e temos que abordá-lo com mais profundidade, está bem? Muito Muito gosto, gostei obrigado. muito de estar cá. Eu também gostei Yeah. imenso. Foram temas muito sérios, muito importantes, Uhum. porque de facto a gestão empresarial, comportamental, a questão líderes e liderados, a questão do chefe, a questão do chefe e do líder Subordinado. subordinado, portanto, são Isso. questões que parece que na máquina tem um peso muito grande naquilo que é a relação nesse ecossistema comercial do país, ok? Então eu Com convidar-te certeza. aí para uma outra oportunidade para fazermos isso Olha, pontualmente e vamos já conversando. agora eu gostava de deixar aqui, de comunicar, né, para a audiência do Logos, que no dia 1 de agosto nós vamos estar a realizar mais uma sessão da mesa de negociação, que é um evento para empresários, diretores comerciais, gestores, que trabalham com negociações e com negócios, para nos falarmos sobre negociações, sobre jogos de poder, para debatermos temas como estes, como é que nós podemos nos Uhum. posicionar melhor para conseguirmos fechar mais vendas. Então, para todos que tiverem interesse, é só entrar em contato connosco, Global Business Corporate. Quer deixar o telefone ou não tem telefone? As tuas redes sociais também, não é? Sim, eu vou pedir à equipa do Erlander para colocar aqui abaixo Uhum. e assim não me perco. Tá bem. Ok, Josemara, muito gosto, muito obrigado e até a próxima, tá bom? Ok. Meus caros, e assim terminamos mais uma edição do Logos, hoje com a Josemara António dos Santos, em que tocamos em vários aspectos relacionados com a gestão comercial, a gestão empresarial, a questão das lideranças, a questão, enfim, destes antagonismos que existem na sociedade. Eh, entendemos que eram temas de alguma relevância e nós voltaremos eventualmente com outros temas que constituam interesse de todos vós. Um forte abraço, fiquem bem e até a próxima.